E aí galera, professor José Alcides aqui. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre David Hume, um dos principais filósofos daquilo que ficou conhecido como o empirismo britânico. Então vamos lá? Então, Hume ele é certamente um dos filósofos mais importantes da modernidade, período da filosofia que se estendeu durante a Idade Moderna, né, nos termos da história. Ele nasceu lá em Edimburgo, na Escócia, em 1711 e faleceu em 1776. Quando a gente fala de filosofia moderna, galera, é sempre importante a gente ter em mente que o problema em questão durante esse período era como fundamentar as ciências. Então, a gente procurava saber como era possível ter certeza no conhecimento, quais eram os métodos e as formas adequadas para a gente ter certeza de que hoje a gente ia chegar a uma certa conclusão e, quando se passasse o tempo, essa conclusão também se manteria. Então, por exemplo, teve aquela questão de que durante um vasto período acreditou-se no modelo heliocêntrico ou no modelo geocêntrico e depois chegou-se à conclusão de que o heliocentrismo era o modelo mais adequado. Então, nesse sentido, os filósofos da modernidade sempre se dedicaram a entender como era possível se ter certeza no conhecimento. E com isso foi um período de bastante intensidade na epistemologia, que é justamente a teoria do conhecimento. Então, por um lado, houveram os racionalistas e, do outro lado, os empiristas, caracterizando aí essas duas vertentes da epistemologia. Como o nome já diz, o racionalismo ele acredita que a razão é preponderante no processo do conhecimento, enquanto o empirismo vai defender que é a experiência sensível que realmente é mais preponderante. Nenhum não descarta o outro, mas a questão é qual é o mais preponderante. Então o Hume está entre os empiristas. Ele vai defender uma teoria do conhecimento que se baseia muito na ideia de que existem apenas duas percepções da mente, que são as ideias e as percepções. Então, por exemplo, se eu tenho aqui essa coruja, enquanto eu estou com ela na minha frente, eu estou tendo uma impressão dela, eu estou tendo uma experiência sensível dela. Mas, se eu afastá-la ou meramente pensar sobre ela, eu também consigo ter uma ideia dela. Então, nesse sentido, a ideia é a cópia da impressão. E é claro que se eu estou com o objeto aqui na minha frente, ele é mais forte e vívido do que se eu simplesmente estiver pensando sobre ele. Então, isso é uma primazia do Hume. As ideias são cópias das impressões que diferenciam-se das ideias simplesmente porque elas vêm primeiro e são mais fortes e vívidas. Então, isso é muito importante porque quando a gente está fazendo esses debates metafísicos, é importante que se tenha em mente de que toda vez que a gente estiver utilizando uma ideia, um certo conceito, ele precisa ter alguma base na experiência, ele precisa derivar de uma impressão para que se tenha, para que a gente saiba que a gente não está falando sobre um mero delírio. Então, toda ideia que se é utilizada num raciocínio filosófico que tenha por objetivo buscar a verdade, essa ideia deve derivar em alguma medida de uma impressão. É por isso que o Hume vai ser considerado um empirista, porque ele defende que a experiência sensível, na medida em que as impressões vêm primeiro do que as ideias, que a experiência sensível é preponderante no processo do conhecimento. Então, ele também é muito importante, falando do Hume, que a gente tenha em mente que, para ele, a forma como nós fazemos inferências de causa e efeito deriva do hábito. Então, para ele, o hábito é um princípio que explica como nós fazemos conclusões experimentais. Então, a tendência não, certamente é isso que vai acontecer. Se eu estiver segurando essa corujinha aqui e eu soltar ela certamente vai cair. Mas, como é que a gente chega a essa conclusão? A gente chega a essa conclusão
mediante a observação repetida de casos em que isso ocorreu. Então, a gente sabe que toda vez que a gente se aproximar do fogo, a gente pode se queimar, a gente sabe que toda vez que a gente mergulhar na água, a gente vai se molhar, e a gente chega a essas conclusões por causa do hábito, por causa da observação da conjunção constante entre causa e efeito nesses casos. Então, a gente chega a essa conclusão por meio da experiência, no final das contas. Observando, vivendo essas situações. Não é por causa da razão. Não tem nada nessa coruja em si que me garanta, que me apresente a qualidade segundo a qual ela vai simplesmente cair se eu ficar apenas pensando sobre ela. É necessário que a gente confronte a experiência para saber como as coisas ocorrem. Então, por exemplo, de que forma eu saberia que um alimento é nutritivo ou venenoso, se não pela experiência? Essas qualidades, as qualidades dos objetos, elas não nos apresentam a relação de causa e efeito que está ali intrínseca a ela. Isso certamente é muito importante, falando de epistemologia no David Hume. Essa forma de processar o conhecimento, que é através do hábito, para o Hume é uma característica da natureza humana. É algo que simplesmente ocorre em nós e também nos animais, inclusive. Então, é importante saber que, para ele, o conhecimento se dá através do hábito, não através da razão. Se a gente dependesse da razão para concluir as conclusões experimentais que a gente conclui no nosso dia a dia, certamente a gente ia ter bastante problema, porque a gente ia ficar tendo que ficar raciocinando o tempo todo e comparando ideias para saber coisas que o hábito nos apresenta de forma muito mais imediata, que é, bom, toda vez que eu fui ali perto do fogo, ele aqueceu e provocou a queimadura, então por que eu vou ficar raciocinando sobre isso? O hábito me diz isso de forma muito mais imediata. Então, o hábito, ele acostumamente, ele determina ela a sempre esperar um resultado determinado quando certos objetos aparecem. A gente entende que ali existe uma conjunção constante entre uma causa e um efeito. Então, basicamente, o que eu queria falar com vocês era isso por hoje, galera. Claro que existe muita coisa para falar sobre o Hume além disso, mas por hora eu acho que tá bom. E é importante vocês ficarem realmente atentos no Enem com essas questões que envolvem a tradição racionalista e a tradição empirista. São questões que caem bastante no Enem. Você vai ver comparações entre o Descartes e o Hume, entre Descartes e o Locke também. Então, é bom sempre ficar atento a isso. A epistemologia, a teoria do conhecimento. Beleza? Obrigadão. Tchau, tchau.